Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo belezinha com vocês? Tudo em paz? Como é que vão vocês? Tranquilo? Isso. Hoje vamos aqui nesse contexto do canal do Padre Jailson. Então, fica até o final, vamos meditar sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho de Marcos, do capítulo 6 ao versículo 45 ao 52. Então, fosse você ficar até o final por aí, e já dava o like, se inscrevia no canal e faça o seu comentário também. Compartilhe esse vídeo. Pois bem, hoje a situação desse evangelho nos fala claramente sobre os discípulos de Jesus e sobre o que Jesus fazia. O que Jesus estava aprontando na realidade. Jesus era um cabra muito divertido, ou seja, muito imprevisível. Ele fazia as coisas de repente, acontecia. Com a autoridade dele, ele fazia e as coisas aconteciam. Nesse Evangelho de João tem um episódio muito intrigante, porque, veja só, Jesus, ele vinha de outra localidade e a multidão o procurava e o seguia Jesus. Nessa ocasião, nesse texto aqui, no final vai dizer que Jesus já vinha de uma multiplicação do pão. Se lembra aquela multiplicação do pão onde Jesus reuniu todo mundo e todo mundo estava com fome e sedente? Aí alguns discípulos estavam ali com os pedaços de pão, outros com peixe. Jesus disse: olha, se vocês têm tudo isso aí, vamos reunir aqui, vamos repartir. Segundo a palavra de Deus, diz que foi um milagre dos pães e dos peixes. Então, Jesus já estava fazendo acontecer. Só que Jesus disse: olha, eu vou para outro lugar. Parei para aquele outro lugar, a gente tinha que atravessar um lago, ou seja, um rio, um oceano, na verdade. E foi o que Jesus fez. Jesus foi para o outro lado, pegou uma barca com o seu discípulo, né? Ele já andava com o seu discípulo. E nessa ocasião, os discípulos já viram, já presenciaram o que Jesus fez sobre a multiplicação do pão. Então, os discípulos já estavam: opa, nós estamos aqui com um mágico, estamos aqui com uma pessoa que faz coisa extraordinária. Bom, e diante desse contexto, o Evangelho de Marcos, do capítulo 6, do versículo 45 a 52, traz aqui para os discípulos uma coisa, porque Jesus, ele queria sair daquele povo que alimentou-se do pão e do peixe. Jesus queria ir para outro lado, para quê? Para orar. Jesus queria ali para ficar com os discípulos. Mas a palavra vai contar aqui que Jesus foi para o monte e foi orar. E quem ficou nos barcos foi os discípulos. Provavelmente os 12 discípulos ficaram no barco e disseram: fica aí que eu vou ali. Então, na quarta dessa hora, eu acho que eram as 3h30, 4 horas, Jesus saiu do barco e foi orar. Aí Jesus teve uma ideia de voltar. Jesus teve essa ideia de voltar. E os discípulos estavam ali no barco também, descansando, exausto. Porque, com certeza, Jesus alimentando, fez a multiplicação dos pães e estava cansado. Mas Jesus foi orar. Deixou, como eu falei, deixou os discípulos no barco. E Jesus teve uma ideia de vir ao encontro dos discípulos. E eu vou olhar, e Jesus veio sobre as águas, caminhando sobre as águas. Um dos discípulos ficou assustado, horrorizado com aquilo. Disse: olha, é um fantasma. Porque Jesus não falou para eles. Jesus disse: eu vou ali orar, fica aí. Mas imediatamente Jesus já aparece assim, lá vem um homem dentro das águas andando. É muita loucura. Então os discípulos ficaram abismados: olha o fantasma, ficaram com medo. Aí Jesus no Evangelho vai dizer: olha, tranquilai-vos, sou eu, sou Jesus, teu amigo, teu mestre, estou aqui, ó. Tranquilai-vos. Então nessa parte desse Evangelho vai dizer isso, que Jesus acalmou a tempestade. E aqui existe uma tempestade. Além dos discípulos estar no mar, estar com o barco, diz que alvoroçou-se uma grande tempestade. E Jesus, imediatamente chegando, aquele fantasma sobre as águas, e Jesus imediatamente
acalmou a tempestade, a calmaria. Eu vou ler o Evangelho para vocês, que diz o seguinte, diz assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 a 52, diz assim, imediatamente ele obrigou os seus discípulos a subir para a barca, para que se assegasse ante dele a outra imagem, em frente da cidade chamada Betesda. Enquanto ele mesmo despedia do povo, e despedindo que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite achava-se a barca no meio do lago, e ele a sós, em terra. Vendo-os fatigaram e remaram, cessou-se o vento, grande calmaria. Então ele foi ter com ele pela quarta vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou, tranquilizai-vos, sou eu, não vos assustei. E subiu para a barca junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães. Os seus corações estavam insensíveis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, basicamente foi isso. Jesus mandou, olha, pega a barca. Jesus, na verdade, pegou a barca e foi para outro lago. Já no Evangelho de Mateus, diz que Jesus estava com Mateus, Jesus estava com os mais discípulos, os outros discípulos. No Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus pegou a barca sozinho e foi para o outro lado do lago, para o monte, orar. E à quarta décima da noite, Jesus foi orar. Mas os discípulos ficaram próximo à barca do lago. E os discípulos viram uma pessoa vindo e ficaram apavorados. Entendeu? O que dizer isso para nós, esse Evangelho? Quer dizer, meu irmão, que a gente devemos se ligar, devemos estar atento do que as coisas podem acontecer a qualquer momento. Na nossa vida profissional, nossa vida como missionário, como padre, como freira, como irmão, como leigo, devemos ter cuidado, porque olha, o discípulo na verdade os discípulos já estavam traumatizados, já assim, puxa, nós acabamos de sair de uma multiplicação dos pães, o povo viram que Jesus multiplicou 3 pães e 3 peixes para 5.000 pessoas, os discípulos estavam abismados com aquilo. E na segunda vez os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas. Como diz o ditado da palavra, de cortar o coração. Mas todos ficaram abismados. E Jesus diz assim, calma, tranquilai-vos, sou eu, não vos assusteis. Porque os discípulos ficaram assustados. Muitas vezes nós estamos assustados com tudo. De pagar as contas, muitas vezes as contas grandes, você vai passar uma prova, vai fazer uma prova, você muitas vezes escuta alguém ou uma notícia boa e uma notícia ruim, e você fica assustado. Mas o Senhor diz para você, tranquilai-vos, não vos assusteis, sou eu. É nesta hora que a gente tem que, mesmo sendo insensíveis, mesmo com o nosso coração sendo ali apavorado com a situação do dia a dia, do nosso trabalho, mas precisamos se concentrar e acreditar que Jesus está conosco. Não é um fantasma, não é um espírito que vem até nós, mas é Jesus. Jesus de Nazaré, que acalma as tempestades.
Me parece que naquele momento existiam muitos ventos e o barco se agitava. E cessou uma grande calmaria. Às vezes isso acontece na nossa vida, os ventos se agitam. E daqui a pouco eles vão se acalmando. Isso se você se pegar com Deus. Isso se você realmente quer que Deus mude. Amém? Então, esse é o momento de reflexão desse Evangelho. Deus abençoe você. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva e faça o seu comentário. E até o próximo conteúdo. Deus abençoe você. Que dê paz, amor, que esse ano 2025 seja cheio de amor e felicidade na tua vida. Amém? Amém. Bye, bye.